para um amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. O interessante é o seguinte, a gente sempre está entrevistando sírios, libaneses, palestinos também, como vocês viram na semana anterior, o Mustafa, também o Dr. Abdel. Muitas vezes a questão da cultura ela vai se perdendo com o tempo. A gente tem muitos descendentes que falam árabe, outros tantos não, por um motivo ou por outro, não conseguem se expressar, ou pela falta de tempo dos pais, ou pela falta de vontade ou de interesse. Os motivos são os mais diversos. Agora hoje não, hoje excepcionalmente estaremos falando com uma descendente, né? Ela é filha de pais libaneses, a Ruda. A gente já estava combinando aqui antes de começar a gravação como tratar, né? Dona, fica muito informal. Professora, talvez, professora pegaria até bem, soaria bem. Mas estamos com a intérprete Ruda. Ela vai falar um pouquinho da história da família, a origem, de onde veio, por que eles vieram para cá, como que eles vieram parar. Então, primeiro seja bem-vindo ao programa Os Árabes no Centro-Oeste. Obrigado por estar participando para a gente. O que a senhora pode falar, então, da família? Qual a origem da família da senhora? E senhora, fica muito informal, a origem da sua família. Obrigada. Então, a origem da sua família. Bom, eu nasci no Líbano. Pode chegar mais um pouquinho? Eu nasci no Líbano. A senhora é libanesa, então. Sou libanesa. Em 1958 houve uma revolução no Líbano e os meus tios já estavam aqui. Aí meu pai decidiu trazer a família dele para cá. E viemos em 1958. Até 1964 eu morei em Anápolis. Mas essa referência, por exemplo, o pessoal que veio antes, qual o motivo que trouxe eles para cá? Por que eles vieram parar aqui no Centro-Oeste brasileiro? Trabalho. Necessidade de trabalhar, basicamente. O tio Munir, ele conta que ele veio a trabalho, né? Que a história que meu avô deu $150 para ele, o pôs no navio, o colocou no navio e ele veio na promessa de voltar a ver o pai e ajudar os irmãos, que era o interesse dele quando ele veio. Que idade que ele tinha, mais ou menos? Aproximadamente. Eu não tenho muita certeza. Mas na casa dos 20? Na casa dos 20. Ou seja, era praticamente, vou colocar entre aspas, uma criança vindo. Um jovem com todos os sonhos para a família. Então, foi o que aconteceu. Ele veio e depois, com essa revolução no Líbano, meu pai veio de volta. Em 1964, já com os filhos todos nascidos, que os meus dois irmãos são brasileiros. Vamos dar nomes às pessoas. Então, seu pai? Então, meu pai, o Abdala, e a Anice vieram do Líbano. A Aida, Ruda e Habib. Nós três. Aqui no Brasil tiveram o Rames e o Elias. Em 1964 houve um desejo no meu pai grande de levar os filhos de volta à terra natal. Que o intuito dele era nos ensinar a língua, conhecer a terra dele. E não teve o que meus tios fizessem para segurar ele no Brasil. Ele deu essa vontade? Porque o interessante é que muitos vêm, de repente até bate aquela vontade de voltar, mas eles gostam tanto do Brasil que essa vontade vai passando, muitos deles nem voltam. Mas com ele não foi isso. Não, o meu pai, ele juntou com muita coragem, né? Porque é muita coragem você mudar de uma estrutura, sair com 5 filhos e levar de volta, né? Eu amava Anápolis, era meu... Né? Era uma cidade assim, onde eu já tinha amigos, tudo, a família. Só para a gente entender, então essa volta seria uma volta definitiva ou só para conhecer Definitiva, para morar. Seria definitiva. Aí a gente cai até... teve uma das diversas entrevistas que eu fiz, foi com a Marian Hanna. Ela falando desse sentimento de duas pátrias. Você nasce num lugar, você cria aquelas raízes, de repente muda. Vamos para outro país totalmente diferente, cultura diferente. Aí depois resolve voltar. Fica esse sentimento de pertença, fica meio lá, meio cá. Eu pertenço, afinal, ao Líbano, ao Brasil... Afinal de contas, que pátria eu pertenço, que cultura que eu devo resgatar? Eu vou falar um pouquinho disso para você daqui a pouco, porque realmente eu vivi essas duas coisas, o amor a uma pátria e o amor a outra, depois que tive que depois abandonar também. Então, de 1964 a 1975, nós moramos no Líbano.
onde eu estudei. Tive o privilégio de estudar em escola americana, conhecer o árabe, inglês, o francês, né, que as escolas de lá ensinam. Fiz raízes. O Líbano estava no seu auge antes da Guerra Civil, que começou em 73. Então, era uma época onde tudo era bonito, tudo era lindo. De muita tudo prosperidade. Era muito, muito, muito. E começou a Guerra Civil e meus tios ligavam de manhã, ligavam à tarde. Esse vínculo familiar é forte até hoje, então... meus tios, o que vocês estão fazendo na guerra? Só para você, os meus tios que eu falo, eles vamos são dar nome às irmãos, pessoas. William Naum, Munir Naum, Jorge Naum, né? Preocupados com a família. São irmãos do meu pai, preocupados com a família, ligavam de manhã à tarde, voltem para o Brasil. E vendo o noticiário, bomba caindo toda hora. Bomba caindo. E de fato é isso mesmo. E aí começaram a acontecer alguns eventos, porque o jovem, o Habib, meu irmão, por exemplo, o Rames, adolescentes queriam sair de casa. E no contexto daquela época não podia, porque tinham que ficar em casa. E toque de recolher, essas coisas todas. E meu pai tinha que terminar os negócios, que ele mexia com construção civil lá. E como funcionou, até para a gente abrir um parênteses, a cabeça do seu pai? De repente ele saiu de lá, veio para o Brasil, que é um país, entre aspas, tranquilo. Deu vontade de voltar. Em algum momento ele falou de arrependimento, de se ver de repente colocando os filhos no meio de uma guerra, mas pelo fato de estar no seu país, a gente tem que suportar isso. Nós sempre vivemos igual ou melhor do que vivíamos aqui. Apesar da guerra, porque a guerra iniciou, isso era em 1964, a guerra iniciou depois de 10 anos, né? Mesmo porque o Brasil também, até para a gente historiar um pouquinho, vivia um período de uma guerra camuflada. Era período de ditadura, período de perseguições, de mortes nos porões, que a gente sabe dessa história toda. Não era com tantas bombas caindo, tão visível, mas de repente, ou às vezes, não sei se concorda, uma guerra no subterrâneo, ela pode ser muito mais suja do que uma guerra aberta. Guerra diferente. Exatamente. Era uma guerra diferente. E para o meu pai, não. Ele, na mente dele, era lá. Era lá, ele ia criar os filhos já estavam... Nós já estávamos adaptados em escolas, que foi... É isso que a Maria te falou um dia. É como você arranca uma raiz de onde ela está ali, né, dando fruto, acostumada, amando aquela terra, e coloca ela num contexto totalmente diferente, né? Mas... nos adaptamos, né? E foi ótimo, porque eu acho assim, muita coragem. E meu pai, de nos levar para lá, hoje eu sou grata a Deus pelo que ele fez, porque amo as línguas, amo meus filhos, também tenho oportunidade de conhecer, através da minha vida e do pai deles, um pouquinho daquela cultura. A vivência de vocês foi transferida para isso. Foi transferida para isso. Eu tenho raízes hoje no Brasil que jamais eu conseguiria, eu acho que, morar lá. Eu tenho amigas brasileiras, eu tenho o povo que eu amo aqui, a família que eu amo, a não ser que eu carregasse tudo e levasse comigo. Levar o ambiente para lá. Entendeu? Agora, amo o Líbano, amo. É uma terra linda, maravilhosa, assim, tudo de bom, mas aqui Deus me deu os meus filhos, o meu marido também, ele nasceu na mesma cidade que eu. Existem... E a gente abre outro parênteses aqui. Existem muitas histórias de amor que são contadas, né, ao longo dos tempos. Muitas delas a gente fala, não, isso é coisa de novela. Mas entrevistando os descendentes, a gente vê muito disso. Muitas pessoas questionam, até tem aquela questão, minha filha está prometida para aquele ali. E muitos desses casos acontecem, outros tantos não. Outros vêm para cá, às vezes acham amor aqui, o amor fica para trás. Como que foi esse caso? No meu caso... Você aqui... A senhora, você me permite essa invasão? No meu caso, como meu pai nos criou assim, com personalidade, entendeu? Porque existe essa concepção do mundo árabe que as coisas são forçadas. São rígidas. Não na nossa. Nós nascemos num lar cristão, fomos criados, né? E com a liberdade dentro dos limites da família. Então, o meu marido morava na mesma cidade que eu.
Nossas mães eram amigas, mas eu vim conhecê-lo aqui em Anápolis. Eu tô falando que tinha que ter alguma coisa. Eu morava do lado, era quase vizinho, acabou conhecendo aqui. Você entendeu? Eu não conhecia tia dele, parente, família, primas, mas ele não. Ele tá sabendo disso, que ele nem chamava atenção. Não sabia, porque quando ele veio para cá, Anápolis naquela fase, os solteiros eram contados. E a gente sabia quem era quem, nós andávamos de turma, as primas jovens. E tinha todas as referências também. Todas as referências. Então, o antigo Banco da Lavoura, hoje é Itaú? É em frente ao Itaú. Sei. Morava quase a colônia, assim, bastante gente da colônia árabe lá. E eles mudaram e eram vizinhos do meu tio. Aí eles mudaram para ser vizinho da mesma forma. Da mesma forma. Aí que conheceu. Mas em que momento esse rapaz passou a chamar atenção? Porque passou esse tempo todo lá no Líbano, não chamou atenção. Aí veio pra cá, de repente... A minha mãe tinha uma amiga, e essa amiga gostava muito do meu marido. Eu tinha como um filho. Aí ela falou assim pra minha mãe, eu tenho um rapaz pra Arruda. Olha, no jeito. Que vai ser, assim, ideal. A minha mãe falou pra ela, fica quieta. Fica quieto, porque se você falar pra Ruda que tem esse rapaz, ela não vai querer nunca. É questão de, assim... É psicológico mesmo? Não, é questão de teimosia mesmo. Né? Eles estão arrumando pra mim, eu não quero. Eles estão me arrumando, eu não quero. Então, mas conheci, né, apaixonei na minha cidade, falamos a mesma língua. E o nome do príncipe encantado? O do príncipe Meruem. Cadê meu amado? Ele não está aqui. A foto dele está aqui. Tá certo. Casei com ele porque eu amo ele, por convicção, um homem culto, um homem inteligente, um homem que veio da minha terra, né? É um homem que eu pude, ao longo desses 31 anos de casado, construir minha família, que é o bem maior que o Brasil me deu. Isso eu considero... essa divisão na minha cabeça é muito, muito certa. Amo o Líbano, quero levar meus filhos para conhecer. Bem resolvido. É muito bem resolvida. Amo de paixão o Líbano. As águas do Mediterrâneo, para mim, são lindas, maravilhosas, mas as pessoas que Deus me deu na minha vida, que eu amo, meus irmãos, minha família, filhos, tudo, estão no Brasil. É muito forte essa presença. Nossa convidada de hoje, para quem não acompanhou o primeiro bloco, é a Ruda. Ela contou um pouquinho da história, da origem dos pais, de onde eles vieram, por que vieram e acabaram voltando, né? Fizeram, de repente, um caminho inverso aí de que muitos fizeram. Que vem, de repente nunca mais voltam, ou se voltam só a passeio. No caso dos pais dela, não, voltaram a fixar residência no Líbano. A gente discorreu um pouquinho no primeiro bloco a respeito desse sentimento de pátria, né? Nasceram lá os filhos, criaram aquelas raízes, de repente vieram para o Brasil, criaram raiz aqui também, aí de repente cortou a primeira raiz, cortou, eu não vou dizer nem cortar, né? Tirou aquela raiz, veio para cá, plantou aqui, voltou para lá de novo. Como funciona isso na cabeça, primeiro de uma criança, depois do jovem e depois do adolescente, que é o caso de vocês. Vocês pegaram essa fase de criança, de juventude, de adolescência, depois da fase madura, esse sentimento de pertença, como é que fica? Não é fácil, não é fácil. Nós não arrancamos, você não tira a raiz. A raiz fica. Humanamente falando, você cria... Você vira um fruto, o fruto é que vem, então. A raiz... eu amo o Brasil, amo Anápolis. Para mim, é a cidade, assim, ideal. Onde eu escolhi, eu tive muitas oportunidades para ir para São Paulo, trabalhar até como intérprete, muitas em Brasília, mas eu falo, eu amo Anápolis, é onde eu escolhi para ter meus filhos, meus netos, meus filhos saem daqui, mas eles têm o voltar deles é para cá. O que tem de Anápolis especial que veio tanto sírio e libanês para cá, palestino também, jordaniano em menor quantidade? Humano. Porque todo mundo fala que a água aqui é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, é um calor humano. Eu não sei, eu falo assim,
Quando eu vim, eu fiquei em Brasília um tempo, que era... A intenção era eu ficar em Brasília, estudar em Brasília e continuar trabalhando em Brasília. Mas a impressão que eu tive de Brasília é que a pessoa corre atrás do nada. Assim, ela não tem raiz. E para mim isso faz diferença. Eu não sei viver essa vida de cigana. Não porque, assim, talvez porque na minha infância eu sofri. Eu sofri demais quando eu saí do Brasil. Em 1964. Como funcionou isso na cabeça na época? Foi muito triste para uma criança. Anápolis era tudo de bom na época, ou era corrida de carro, você andava a pé, você ia para onde você... Com segurança. Com segurança. Os primos, todo mundo, ninguém ainda tinha ido para Brasília, todo mundo morava assim em volta. Era jockey, era o prédio, a gente comia, almoçava num andar, lanchava em outro, que a família estava toda. Então, eu fui arrancada de uma coisa que para mim já era uma estrutura. No caso dos meus irmãos mais novos, o Rames, por exemplo, que depois é o quarto, foi diferente de lá para cá. O Rames sofreu horrores. Quando a guerra começou, ele não queria vir. Mas como o perigo era os jovens, e eles tinham que voltar primeiro para o meu pai terminar os negócios dele, eu vim na frente com o Rames e o Habib, meus irmãos. O Rames sofreu demais para adaptar aqui. E minha mãe teve que voltar com ele para o Líbano, alguns anos depois, durante a guerra ainda lá. Voltar com ele, amigos dele tinham morrido na guerra, para ele ver o sofrimento. Nós tínhamos casa ainda lá. Hoje eu cobro deles, eu falo, vocês vão me dar essa casa que eu quero ter ainda lá, para mim passar minhas férias. Sim. Mas isso é o de menos lá. Lá tudo não sei, é bom. É bom. Um dia ainda chego lá. Aí minha mãe foi com ele, mostrou que não dava para morar e desfez a nossa casa, deu tudo. Para tirar. Mas tentou mostrar na prática que era inviável. Que era inviável, mas ele não aceitou. Mesmo assim? Ele não aceitou. Depois de 6 meses que ele voltou com minha mãe para cá, para o Brasil, nós falamos para ele, para de sofrer, não temos casa mais no Líbano. Foi um choque, assim, foi um choque tremendo. Foi triste, sofrido. Mas aí eu acho que ele começou a pensar, passou um pouquinho, ele se apaixonou. Hoje ele é pai de 3 filhos lindos, maravilhosos, casado. O amor resolve qualquer situação. Amo o Líbano ainda, continua amando o Líbano, igual eu. Nós amamos o Líbano, mas as raízes brasileiras são mais fortes. Mas é uma questão bem resolvida para todos hoje. O que a gente está falando, sentimento de pertença. Perguntar já, a Ruda, ela é brasileira ou libanesa? Sou libanesa e brasileira. Então não está bem resolvido. Não é. A questão é muito resolvida, sim, psicologicamente, né? Mas eu não posso negar que eu tenho muito do meu Líbano dentro de mim. Eu não posso negar isso porque as minhas amigas hoje no Facebook falam, nossa, mas você não mudou nada. Eu falo, não, eu continuo, eu amo com intensidade. A minha história de vida é raízes. Eu não posso falar, eu tenho amigas aqui no Brasil que eu conheci, quando eu vim para o Brasil, eu posso passar meses sem vê-las, mas é minha amiga. Isso aí não muda de forma nenhuma. Não muda. Então, eu tenho amigas lá que eu preocupo, eu gosto. E algumas delas já vieram aqui te visitar ou não? Veio uma que mora hoje nos Estados Unidos. E o que acharam daqui? Ou o tempo foi nem suficiente para achar alguma coisa? Não, acharam lindo, mas como já tem... Hoje a maioria... Para você ter uma ideia, o Líbano, por exemplo, os jovens da minha época hoje moram nos Estados Unidos. Pouquíssimos jovens, em 1975, ficaram lá. Hoje, estão tentando levar o jovem de volta. Por quê?
Uma faculdade americana te custa em torno de 20 a 24 mil dólares. Só que você sai da faculdade, seu filho sai dela, ele tem campo de trabalho. O Líbano, não. Infelizmente, faculdades excelentes, o libanês preza o ensino, o filho dele, ele não come, mas paga a faculdade, paga o ensino para o filho. A prioridade é só não estuda se não quiser. Só não estuda, e não tem como não querer, todo mundo estuda, porque a cultura do Líbano te leva àquilo ali. As escolas são muito boas. Então, o que acontece? Só que formam nas melhores faculdades do mundo, pagando o preço de lá, e não tem trabalho. Depois não tem o que fazer, na verdade. Não tem trabalho, não tem. Hoje estão tentando levar de volta o jovem, mas é difícil. Ainda a situação política, a situação econômica é complicada. Para seduzir, para ter essa volta, você tem que oferecer um ganho financeiro, né? Só o amor à pátria, essa coisa toda é muito boa, mas também... Muito boa, mas... não vai resolver o problema. Não vai resolver. Então, foi o que hoje a maioria das minhas amigas moram fora, moram nos Estados Unidos, né? Moram em Dubai, em Abu Dhabi, onde tem dinheiro, né, para trabalhar. Isso é verdade. Onde o mercado chama, né? O mercado chama. Na verdade. E o Brasil hoje, inclusive, atrai muito também, né? Já ficou um mercado promissor também. E a tranquilidade no Brasil, ninguém te pergunta onde você vai, onde você vem e quem você é. Você é um ser humano, você é aquilo que você é, se você quiser. É diferente. Lá, não é que lá, eu não sei, as pessoas para mim aqui são de convivência fácil. Eu me dou bem com todo mundo, eu gosto. Então, lá é um pouquinho diferente, porque se eu quiser, em 2000 eu voltei para lá, eu chorei os 20 dias que eu fiquei lá. Mas qual o motivo? Porque onde eu andava, eu só tinha lembrança e memórias. Eu não via mais os velhos que eram pais das minhas amigas. Aquelas referências que a gente tem de infância. Que eu amava, que eu ia para a casa deles o tempo todo. Ou estava na cadeira de roda, ou tinha morrido. E muitos amigos também. Eu não tive essa... A minha mãe também já não estava lá, minha avó, tia, não tinha mais. De repente a gente passa a ser vira referência, a gente vai envelhecendo, a referência passa a ser a gente. As outras referências ficam na memória, naturalmente, mas um dia desse eu até vou ser discreto comigo mesmo. Voltei a morar na mesma rua que eu fui criado, né? Depois de 20 anos estou voltando para lá. Eu estava pensando exatamente isso. Puxa vida, o vizinho da frente morreu, o vizinho do lado faleceu, meu pai faleceu. Aquelas referências todas de infância, aquela coisa boa, gostosa, né? De repente você sai, o vizinho preocupa, ô menino, não vai atravessar a rua, não, toma cuidado. O vizinho fica tão íntimo seu que ele se acha no direito e de repente tem até o direito, seu pai ou sua mãe dá até aquele direito de dar uma bronca. Então essas referências da gente morrem, né? Simplesmente somem, fica só a lembrança. É isso que você está falando. Então hoje, o que eu faço? Não que eu quero transferir a vida que minha mãe foi, ou que minha sogra foi, o que eu aprendi com ele. Não, mas eu tento. Eu faço questão, todo mundo fala, você é louca, fazer ceia de Natal, ceia de Ano Novo, almoço pra de trazer Natal, aquilo ali. sozinha, sem ninguém para te ajudar. Eu falo, eu faço com o maior prazer. Se meu irmão me liga, quero assar uma carne, eu faço, é um prazer para mim. Então, para mim, estar viva e continuar a história da minha família, porque deu certo. Eu fui muito amada, eu fui muito bem encaminhada na vida, apesar como é que chama? Destroços? Não, né? Que a gente fala assim, fomos rasgados mesmo nas mudanças, fomos feridos, mas tem um lado bom. Mas o lado bom é exatamente isso. Apesar dessas mudanças todas, ainda consegue trazer esse sentimento de volta, resgatar de volta, puxar. É o que você estava falando aí. Um irmão que é uma sacada, muitas vezes uma pessoa fala, vou te visitar. Aí, meu Deus, já vem aquele ali para visitar, eu não quero saber disso. Com o descendente eu vejo muito esse lado. Eu que estou acompanhando a história toda, não sou descendente, sou descendente de português, né? Não deixa de ser também, né, pessoa que vem de fora. Mas a gente vê muito esse sentimento de família, de querer estar junto o tempo todo. A gente chegou aqui, vou cometer mais a descrição,
Tá? Então, os netinhos estão aproveitando a piscina aqui. Né? Eles moram aqui. Moram aqui praticamente. Se o Elias puder focalizar a minha esquerda aqui, vai ver uma coleção aqui de ursinhos. Né? Então, casa de vó é assim mesmo. A casa funciona em torno dele. É uma casa 24 horas. Eu não importo, assim, eu gosto disso, faço questão, nós temos amigos demais, todo mundo pode passar lá na Ruda, passa mesmo, pode vir. Precisamos de uma casa para fazer um encontro. Pode ser lá em casa, não tem problema. Pode. Tem pastores que vêm dormir aqui, tem padres que vêm, eu não tenho bloqueio, meu marido também, a casa é aberta. E, então, o que eu puder transmitir dessa cultura na minha vida, eu certamente farei. O que eu faço com meus alunos de árabe também, eu tento mostrar um pouco desse amor. Porque muita gente falava antes, não, mas você é apaixonada pelo Líbano. Sou, porque eu falo assim, aquela descrição bíblica, a terra que mana leite, né, leite e mel, terra de oliveiras, ela é uma terra abençoada, onde você come a fruta, você sente o sabor. É claro, a natureza, isso aí eu amo. Né? Agora... É uma coisa que vem, aflora naturalmente. Você não precisa de forçar esse amor. Né? Ele agora, é natural. As pessoas fazem toda a diferença aqui na minha vida. Então, hoje eu falo, a minha raiz no Brasil é muito mais forte do que lá. Eu tenho amor à pátria, mas hoje a minha pátria, a parte maior é o Brasil. E Anápolis. Então tá certo. O papo que eu bom passa rápido demais. A gente vai encerrar o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre idioma, dificuldade de linguagem, que é a especialidade da nossa intérprete de hoje, a Ruda. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o terceiro bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Vocês estão vendo na tela aí a foto. A Ruda vai falar pra gente quem é quem nessa foto aqui. Começando por aqui. Essa é a minha princesa Carol. A mais velha, o George, a Carol mora aqui em Anápolis, é pedagoga, o George é engenheiro gráfico, Felipe jornalista, o André formando em fisioterapia. Tá certo. Então são meus 4 tesouros. São os 4 babies aqui, vamos deixar ela pro lado aqui. Vamos pegar outros babies, né? Esses babies de verdade mesmo. Esses aqui, esses aí são os filhos da Carol e do Lázaro. O Lázaro é meu genro. Ele é mais patrício do que os patrícios, tá? Mesmo? Nossa, é brasileiro, mas... O nome dele, Lázaro, é bem... Então, o Lázaro está trabalhando. Esse é o Gabriel, Júlia e o Guilherme. É o meu xará. Ele tá aqui na casa também. São os presentes de Deus para a nossa vida, que o Brasil nos deu também. Né? Exatamente. Como a gente deixou no gancho do segundo para o terceiro bloco, a Ruda ela é professora, intérprete de árabe, entre outros idiomas. Mas como programa a gente fala da imigração, essa questão do idioma, como funcionou para vocês, que nasceram lá, aí vem para cá, um idioma totalmente diferente. Como foi esse primeiro choque de criança e adolescente chegar e lidar não só com a cultura diferente, mas acho que o primeiro impacto da cultura é o quê? O idioma. Você não saber se comunicar. Você está vendo as pessoas, mas como comunicar com essas pessoas? Como que funciona isso? E qual a sua visão hoje de professor e de intérprete em relação àquela época da dificuldade? Ou se isso, de repente, trouxe até essa vontade de conhecer mais idiomas justamente para facilitar o processo? Bom, no meu caso, quando eu vim para o Brasil, já em criança, não teve problema. A criança flui naturalmente. E isso é fato ou é mito? Porque muitas pessoas falam, a criança ela não tem esses vícios de linguagem, ela não tem preconceito, ela tem menos vergonha de realmente pronunciar a palavra como ela de fato é. Então, isso é fato mesmo, não é mito. Para a criança é muito mais fácil de estar aprendendo outro idioma. A criança aprende muito fácil. Muita gente discorda. Hoje os meus netos aprendem o inglês. Eu coloquei os meus filhos no inglês com 2 anos e meio. Então, aqui no Brasil, todo mundo fala, vai confundir a cabeça das crianças. O que todo mundo fala é isso, vai confundir, é melhor não fazer, espera. Enquanto eles não me entregaram o diploma de inglês na mão, falando fluentemente
o inglês. Não tem problema, o Felipe fala o francês, hoje ele fala alemão. Qualquer língua que ele quiser aprender, ele vai aprender, eu tenho certeza. E a partir do momento que aprende uma segunda língua, fica mais fácil de seguir adiante? Fica, porque você vai descobrindo algumas ligações, né, algumas palavras, Tem palavras-chave que se encaixam ali, que através daquilo... você tem um interesse... Também. Eu amo idiomas, eu gosto de aprender línguas. O Felipe, meu, ama. Eu tenho já um que não gosta de ler. Né? Ele fala o inglês. Mas a leitura é fundamental para o processo também. Cada um é diferente do outro. Então, quando eu vim para o Brasil, estudei, fiz no Couto português, que eu sei hoje. Por que eu falo que o que o ser humano quer fazer, ele faz? Eu fiz até o 3º ano primário aqui no Brasil, só. O português que eu sei, eu aprendi sozinha. A gramática que eu sei, eu prestei vestibular na UEG, passei. Passei no Mackenzie em São Paulo depois de 30 anos sem estudar. Não vamos datar nada aqui, viu? Não. Isso é uma coisa... Todo mundo 30 anos a idade na cidade. Foi só assim, força de expressão. A idade que eu quero que eles saibam, eles sabem. Então, isso aí... Eu sempre gostei e tive interesse. E nunca aceitei falar alguma coisa errada em português. Então, hoje eu não tenho sotaque, eu erro muito pouco, mas eu me corrijo. Eu passei na faculdade com uma redação excelente, sendo que eu estudei sozinha. Tudo. Aí, é fácil porque, quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam árabe conosco, mas nós só respondíamos em português. Fomos para lá... Mesmo já sabendo português, eles faziam questão do árabe. Eles falavam só árabe, mas a gente só respondia em português. Quando nós fomos de volta para o Líbano, o que aconteceu? O árabe são 2 línguas. Ou você lê e escreve, ou você fala. Eu tive pessoas que eu conheci que tentaram falar e ler e escrever, não conseguiram, depois de adultos. Em criança... Eu entrei na escola no 3º ano primário lá e fui obrigada a aprender gramática árabe, ler e escrever e falar. Mas hoje já se usa essa gramática ocidental para facilitar o aprendizado ou não? Tem que ser a na escola. Só se aprende o árabe em escola. Esse clássico, que é para ler, né, o que você vai ler e escrever. Você versar em todos os assuntos do idioma, né? Você lê, escreve e fala. Você lê uma poesia clássica, Agora, falar o árabe corriqueiro, de toda hora, você aprende em casa. É o que eu estou ensinando os meus alunos. Mas é mais fácil do que eu ler e escrever, então? A língua árabe é complexa. Ela Qual a comparação que pode ter com o português? Porque muitas pessoas falam que o português também é complicado, o alemão também seria complicado. Eu não vou falar nem chinês, Só que nem você japonês. se comunica no português, você fala e escreve do mesmo jeito. Em árabe, não. Em árabe, você fala de um jeito e lê e escreve de outro. Totalmente diferente. Mas São 2 línguas. O motivo básico é esse? O motivo básico. Não, o inglês você fala e lê e escreve do mesmo jeito. Agora, o árabe, não. O árabe é complicado. É nessa parte. Agora, por exemplo, os meus alunos, depois de 1 ano de falar árabe um pouquinho, eu vou começar a alfabetizá-los. Depois de 1 ano, para não assustarem, porque é um alfabeto diferente. Seria um processo de aprendizagem como se pegasse uma criança mesmo, para aprender. Porque, na verdade, ele não tem noção de nada e vai começar. Então, foi isso. Aí, as escolas no Líbano, a minha era uma escola americana, a primeira língua, matemática, ciência, literatura, era inglês. Inglês, o árabe e o francês tinha. A escola do meu esposo era uma escola francesa, então a língua principal das matérias dele E mesmo naquela época o francês tinha muita influência, semelhante ao que o inglês tem hoje. Então, aonde você for no Líbano, se você fala um inglês ou um francês, você se vira.
Não tem problema nenhum. Não tem problema. Necessariamente não precisa de falar o árabe. No Líbano, todo mundo fala um inglês ou um francês. Mas o que é mais complicado? O árabe ou o português? Vendo hoje, vamos fazer de conta aqui. Tá. A Ruda, ela não é brasileira, não é libanesa, não é nada. Chegou. O que seria mais fácil, na sua visão de professor de intérprete, aprender o árabe ou o português? Português. Português é mais fácil. Sem sombra de dúvida. Isso eu estou colocando só a questão de falar, não estou colocando aquele detalhe de ler e escrever, não. Não, eu entrei na faculdade achando que eu não sabia nada. Mas quando eu fui ver, eu sabia muito mais do que meus colegas lá, porque eu estudei. Então, mas o português falado é bem mais fácil do que o árabe. E os alunos hoje? E a gente até cita aqui a American English Center, onde a Ruda é intérprete, professora e intérprete, ela ensina o idioma lá. Os interessados que aparecem geralmente são da colônia, quando a colônia fala independente se é brasileiro ou descendente. Ou são netos, ou são filhos que querem voltar, ou que querem realizar os próprios sonhos de conhecer a língua. Resgatar, né? Resgatar um pouco da cultura, né? Tem brasileiros, sim, que se interessam, né? Agora, tem pessoas que querem ler e escrever porque vão, talvez, para um trabalho diplomático. Vão para uma coisa mais que precisa de ler, né? Escrever. Então, mas a maioria é descendente. Quantas turmas já se formaram? Será que já se formou algum? Ou não? Quanto tempo leva? Ou tem diversos níveis de conhecimento? Não, existem vários níveis. Para dominar o árabe são muitos anos. Certo. Eu falo assim, um curso emergencial. A pessoa quer ir e quer ter a noção, mais ou menos. Agora, é um pouquinho complicada essa história, porque você fala assim, eu quero aprender o inglês em 6 meses, quero ir para os Estados Unidos. Ilusão. Esquece. Ilusão. Eu quero falar árabe em 6 meses. Não fala mesmo. Você pode chegar lá, o meu aluno vai lá, vai pedir uma água, vai pedir um suco, ele sabe o que é café, sabe o que é... Vai entender. Só não vai morrer de sede e de fome. Não morre de sede, não. Se vira, né? Mas achar que vai dominar uma língua não existe. Ou até hoje eu tropeço em algumas palavras no inglês. Entendeu? E com então, todo o tempo de prática. O francês que eu sabia quando eu era nova, hoje eu já não sei mais. Eu estou estudando francês de novo. Então, a língua é prática. É na prática. A língua, o idioma, você pratica para poder aperfeiçoar. Agora, tem esperança em 3 anos os meus alunos conseguirem ler, escrever e falar um pouco, um bocado. E como funciona a cabeça deles? São comportados? É tranquilo? É tudo de bom. Você vê, eu sou assim às 24 horas por dia. A professora dessa aqui é tranquila demais. É isso que eu estou imaginando. Nós fazemos lanche, a gente faz o falafel, um sanduíche que é um bolinho de grão de bico com os temperinhos, a gente leva, receitinha, é tudo. Troca a receita, então. É tudo de bom, tudo de bom. As meninas amam, e são meninas novas. Assim, elas gostam, a gente ri demais. A gente transforma as musiquinhas cabeça, ombro, joelho e pé pro árabe, e pula e dança. Fica didática bem infantil mesmo. Tem que ser, né? Porque senão fica maçante aquela coisa. Toda sala de aula é cansativa. Se for no inglês, ou se for no árabe, ou for em qualquer outro. Se você não tiver didática. E eu, graças a Deus, eu pude fazer uma especialização no Líbano antes de vir. Em educação infantil, alfabetização. Só que o curso era direcionado para alfabetizar em inglês, desde o berçário. Então, seria uma alfabetização infantil para adultos. Hoje é. É para adulto. Não, mas o que importa é isso aí, é funcionar, né? É conseguir. Primeiro quebrar a barreira da pessoa se dispor a aprender um idioma diferenciado, e hoje não adianta que você tenha que aprender mesmo. No caso do árabe, tem essa questão da cultura. A pessoa é descendente, tem essa vontade, foi para lá. Você conseguir prender a pessoa sem assustar por causa da diferença de escrita, a fala totalmente diferente, já é um mérito muito grande. E a intérprete Ruda, que eu acho que não tem, ou não teria uma pessoa melhor indicada para fazer esse processo. Não tem timidez. Eu tenho uma aluna tímida, mas ela não é tímida mais. Já perdeu a timidez. Você entendeu? Porque
Se você tem um medo de falar e errar... E a vergonha, né? E o outro vai rir, eu não tenho isso. Nunca tive, nunca. Eu posso pegar... E isso é essencial para o aprendizado. Essencial. Se eu pegar um auditório com 200 pessoas, eu nem sei quantas tem na minha frente. Eu gosto mesmo de fazer tradução simultânea. Pegar o microfone, botar o tanto de gente que for na minha frente. E eu falo isso para minhas alunas. Você entendeu? Não, estou entendendo, é claro, é perfeito. Quando eu tinha 12 anos de idade, no Líbano, eu escrevi a minha matéria, eu reivindiquei uma faculdade para o norte do Líbano. Eu tinha 12 anos de idade. Foi precoce. Você entendeu? Então eu falo, eu não morri. Não, eu acho o grande segredo das coisas, quando você quer alguma coisa, objetivo alguma coisa, o máximo você vai receber vai ser um não. Recebeu, você tenta de novo, você vai, você... Rio de e aí? Aí eu fui para a Itália com um grupo de brasileiros. Chegamos na Itália, 70 euros, um carro por pessoa para levar a passear em Roma. Falei, calma aí. Calma, eu vou falar o italiano. Ruda, você fala? Falo, o que vocês quiserem. Negociei, passeamos em Roma. E negociar é bem da colônia, né? Nossa, o espírito libanês italiano, ainda não sei de onde eu tirei, mas... Conseguiu. Então, e gesticulando, aquela coisa assim. Vergonha. Cheguei lá no Líbano também. Os brasileiros que foram comigo entenderam tudo. E a hora que era um congresso, eram palestrantes. Eles amaram, porque eles viveram no Líbano como se estivessem vivendo aqui no Brasil, entendendo tudo que está acontecendo em volta deles. Você entendeu? Claro. Agora, a pena é o seguinte, amigo assinante, eu sempre falo, quando a entrevista flui naturalmente, todas elas vão fluindo, o tempo passa tão rápido que a gente não percebe. Foi o tempo da entrevista, estamos encerrando o terceiro bloco, e eu vou pedir para Ruda uma mensagem para o assinante, para o descendente, para o imigrante, em árabe, e depois ela traduzir para a gente, naturalmente, porque eu ainda não falo. Bom, primeiro eu vou agradecer a presença de vocês, né? Que Deus os abençoe nessa jornada. Elias, o nome do meu irmão caçula, lindo, né? Meu esposo é Padre Elias também. Então, que Deus os abençoe nessa jornada. الله يبارككم وإن شاء الله منكون كلنا سوا مبسوطين كجالية وحدة سوري فلسطيني أو لبناني أو كل الجاليات إن شاء الله نكون نقدر نمرق هالأشياء لأولادنا ولعيالنا. Agora eu vou traduzir. Vocês querem que eu traduza? Não, mas eu prefiro que a Ruda faça a tradução. Eu falei que sejamos libaneses, sírios, ou jordanianos, ou palestinos, mas que nós possamos transmitir para os nossos filhos e para o povo brasileiro também um pouquinho dessa cultura, né, e desse amor, e trazer coisas positivas para o Brasil. Porque o Brasil tem oferecido muita coisa para nós. Quer dizer, eu não falei isso tudo, né? Mas agora veio... Está complementando. Tá, certo. Os idiomas se complementam, na verdade. Pois é, amiga Sandy, foi um prazer mais uma vez. Adorei o bate-papo. Obrigada pela atenção. Muito obrigado. Eu que agradeço pela gentileza de estar recebendo aqui na sua residência e falando um pouquinho sobre a cultura, enriquecendo a gente mais um pouquinho. Vamos encerrar o programa com algumas imagens do Líbano, enquanto sobem os créditos, ou descem os créditos, né, na tela. Amiga Sandy, mais uma vez, muito obrigado, então. Até logo mais.